Que Deus venha abençoar a nossa vida. Sou grato a Deus por essa maravilhosa oportunidade, a qual o bispo tem nos ordenado, a qual o bispo tem nos direcionado a vir estar cooperando juntamente com os irmãos aqui nesta casa. Amém? Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, uma palavra bem breve aos nossos corações, e eu creio que Deus irá falar aqui nesta noite. Amém? Amém, glória a Deus. Nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, do versículo 1 a seguir. Lucas 19. Com a mão você procura, com a outra você dá glória a Deus. Jesus está aqui, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu já pude sentir a presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele irá operar grandes coisas nas nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Que diz assim: Zaqueu publicano. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Nessa noite. Aleluia. Assim, e Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Glória a Deus. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se repousa na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua Bíblia para cima, meus irmãos. Vamos orar mais um pouco, não desmerecendo a oração do presbítero Alexandre. E vamos orar um pouco nessa noite. Senhor nosso Deus, poderoso, eterno Pai que estás no céu, aqui está a tua palavra, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, quer falar nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que seja simples, mas objetivo ao coração dessa igreja. Ó Deus, fala conosco, meu Pai, usa, meu Pai, pela misericórdia do teu servo, porque o teu servo não é digno de estar aqui nessa noite, pois a misericórdia do Senhor, meu Pai, são as causas de nós não sermos consumidos dessa terra. Então eu te peço juntamente com esta igreja, usa, meu Pai, pela tua misericórdia, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus e aleluias, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra simples, mas poderosa da parte de Deus. Aqui nós vemos quando Jesus ele está passando em Jericó. Aqui quando ele passa em Jericó, ele vê um cego à beira do caminho. Nós não podemos falar de Zaqueu e deixar de falar do cego de Jericó também. Porque ali quando ele estava àquela beira do caminho, Jesus ia passando e ele clamou ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos ali o repreendiam, mas só que Jesus, de compaixão com a vida daquele homem, Jesus manda trazer ele
até a tua presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que ele fazia na vida dele. Ele disse a Jesus: que eu veja, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E ele rapidamente levantando, meus irmãos, já vendo, enxergando, ele segue ao Senhor. Aqui eu quero trazer para nossos dias de hoje. Muitas das vezes, muitos vêm aqui na casa do Senhor buscar algo da parte do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, se é uma cura ou se é uma libertação para um familiar seu. Jesus, ele está aqui para fazer, mas quando Jesus fazer na sua vida, não deixa Jesus, segue ele, levante e segue Jesus, assim como esse cego, ele estava à beira do caminho, precisando de um milagre. Creio eu que ele nasceu com essa cegueira, mas ali Jesus passando, Jesus cura ele e ele levanta. A Bíblia diz também que ele lança a sua capa e segue ao Senhor. Nesta noite Jesus também vem trazer para a nossa noite aqui, que nós venhamos seguir a Ele, que nós não venhamos só buscar o que Ele tem a nos oferecer, mas a maior promessa que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida é o reino do céu nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Também nós vejamos, meus irmãos, que Jesus, quando ele entra em Jericó, ele estava passando ali por aquela cidade, feitos milagres, prodígios e maravilhas. E aqui nesta cidade, Jesus salva o cego Bartimeu e Zaqueu, o publicano. Este evento aqui nós podemos ver que é um evento tão maravilhoso que Jesus para aquela cidade para salvar dois homens, um mendigo e o outro publicano rico. Jesus aqui vem dar uma lição para nós, que ele não veio só para os pobres, ele também veio para os ricos. Jesus, ele vem nos ensinando aqui nesta palavra que quando Zaqueu ele vê falar de Jesus, Zaqueu brada no coração dele que ele sentiu de ver quem é Jesus. Muitos querem só ver Jesus, mas não querem andar com ele. Aqui, aleluia, Jesus, glória a Deus. Dele, uma certa vontade de ele ver quem é Jesus, mas também de seguir Jesus. E aqui ele, como ele é de pequena estatura, como diz a Bíblia, ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Creio eu que ali tinha muitas pessoas a qual era maior do que ele, mas só que creio eu que ele usa de estratégia, vê a figueira brava e sobe naquela figueira brava para ver Jesus. E aqui eu fico maravilhado com essa palavra, que muitos só querem Jesus quando está tudo bem. Mas aqui eu vejo que Zaqueu, ele estava precisando de um algo diferente na vida dele. Zaqueu, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Zaqueu, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Aqui ele tinha riquezas, aqui ele tinha todos os seus bens naquela época, mas só que Jesus passa naquele lugar e vê de compaixão para a vida dele também, assim como ele teve na vida daquele cego. Só que quando ele encontra com Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu pousar na tua casa. Hoje eu quero ficar na tua casa. E hoje, nesta noite, Jesus, ele quer entrar na casa de alguém aqui. Jesus, oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu abriu seu coração e levou ele para a sua casa. Eu fico maravilhado, meus irmãos, porque Zaqueu, ele era um homem rejeitado naquela sociedade. Ele era um homem rico, ele tinha, poderia dizer eu, que ele tinha saúde boa, a riqueza, uma das melhores casas naquela cidade, mas só que uma coisa ele não tinha: a presença de Jesus. Ele não tinha a presença do Senhor, porque creio eu que ele era um homem rejeitado, um homem perdido para o Senhor, porque Jesus mesmo disse aqui na palavra: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu, ele era um homem perdido, mas só que quando ele teve um encontro com Jesus,
aí a história dele muda. Creio eu, quando ele passava naquela cidade, meus irmãos, para cobrar impostos, para cobrar daquelas pessoas ali, porque ele era judeu, e ele cobrava impostos para a sociedade de Roma, para o governo de Roma, e ali ele era como um traidor dos judeus. Ele era um traidor, porque ele era judeu e cobrava impostos para Roma, e ele estava traindo aquele povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A qual ele tinha crescido ali naquele lugar. Mas só que eu fico maravilhado com esta palavra, porque da mesma forma que Zaqueu usou para enriquecer com seus impostos absurdos naquele lugar, eu vejo aqui nesta palavra que ele também se esforçou para ver quem é Jesus e levar Jesus para a sua casa. Aqui nesta noite também eu quero te liberar uma palavra para você. Se você veio aqui nesta noite no intuito de buscar alguma coisa do Senhor, mas busque ao Senhor e leve Ele para a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Sua vida, assim como Ele está fazendo na vida de Zaqueu, o Senhor irá fazer na sua vida também. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que quando ele desce daquela árvore e tem encontro com Jesus, diz a Bíblia que ele desce com alegria, ele desce com gozo na sua alma, no seu coração. Creio eu que podemos ver que se fosse eu, se fosse você, se tivesse um encontro de frente com Jesus, qual seria a nossa reação? Creio eu que nós ficamos espantados, né? Ao ver como Jesus ali, ele tinha de compaixão com a nossa vida também, assim como ele teve na vida de Zaqueu. E aqui nós podemos ver também que Zaqueu, ele disse para Jesus: Senhor, se eu cobrei impostos absurdos de pessoas, se alguém me provar isso, eu devolverei 4 vezes mais. Olha o coração desse homem, irmão. Jesus não precisou falar nada com ele, ele mesmo se dispôs, ele sentiu do Senhor a falar isso. E eu me lembro também em Mateus 19, que diz assim no capítulo 16, do jovem rico, a qual Jesus tem um encontro com Jesus também. E aqui esse jovem, ele é rico, e a Bíblia diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais são? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que falta ainda? Jesus respondeu a ele: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê esse dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro diante dos céus, e venha e siga-me. E aqui nós podemos ver nesta palavra, meus irmãos, que este jovem, ele era rico. E aqui Jesus pergunta a ele, presbítero, se ele tinha conhecido os mandamentos do Senhor. E ele disse que conhecia os mandamentos do Senhor. Aleluia, Jesus, mas glória a Deus. Ele tem obedecido os mandamentos? E ele disse: sim, Senhor. Aí Jesus disse para ele: mas falta um ainda. E ele disse: qual? Jesus disse: venda os seus bens e reparte com os pobres. Aleluia! Mas só que a Bíblia também vem nos dizer que este jovem, ele se entristeceu na presença do Senhor e virou as costas para Jesus e saiu triste por causa da sua riqueza. Mas só que Jesus, como Jesus não adula ninguém, né, meus irmãos? Ele não adulou nem eu nem você. Imagina um jovem rico desse, pois ele disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que aqui ele vira as costas para Jesus, com amor ao dinheiro. E aqui ele disse que tinha obedecido o mandamento do Senhor, mas só que ele já quebrou o mandamento do Senhor, porque é o amor ao dinheiro. E aqui nós podemos ver nessa palavra também que
que ele perdeu a sua salvação por causa da riqueza. E aqui nesta noite Jesus quer dizer: muitos têm buscado coisas terrenas e esquecido da maior riqueza, que é morar no reino dos céus. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Muitos têm buscado coisas terrenas e têm esquecido do maior tesouro, que é de morar no reino do céu. Aleluia, Jesus. Que é para ele. Glória a Deus. Aleluia. E aqui este jovem, meus irmãos, ele perdeu a oportunidade, ele deixou a oportunidade de seguir a Jesus, que a maior riqueza da nossa vida, meus irmãos, é andar com Jesus. É verdade. Possamos andar na prova, possamos andar também na dificuldade, mas o que não pode faltar na minha vida e na sua vida é a presença de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ela nos edifica. A presença de Jesus, ela nos fortalece. A presença de Jesus nos coloca de pé. A presença de Jesus, ela nos dá vigor, ela nos dá sabedoria, ela nos dá a maior palavra do Senhor. A presença do Senhor, ela nos dá sabedoria, ela nos traz vigor. E isso que nós precisamos, meus irmãos, olhar nos dias de hoje. Nós precisamos buscar mais de Jesus, assim como Jesus passou naquela coletoria também, quando Mateus estava sentado. Jesus passando e disse a ele: segue-me. E ele levantando e o seguiu. Com mais de que depressa ele levantou e ouviu a voz de Jesus. Nos dias de hoje, Jesus também está querendo na minha vida e na sua vida que nós venhamos ouvir a voz dele, que nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Diz a igreja. Nossa, e aqui Deus. nós podemos ver que este jovem, ele perdeu a sua salvação, creio eu, porque ele amou mais o dinheiro do que a presença de Jesus. E aqui nessa palavra nós podemos ver também, meus irmãos, que Zaqueu, ele foi um homem diferente deste jovem. O jovem, Jesus teve que falar para ele vender os seus bens e dar aos pobres. Zaqueu não. Zaqueu, dentro da tua casa, ele se desprendeu dos dinheiros, da sua riqueza, e disse a Jesus: Jesus, se eu tiver defraudado alguém nos impostos absurdos que eu tenho cobrado, desde quando eu comecei a trabalhar na coletoria, desde quando eu comecei a ser chefe dos publicanos, e olha que ele era chefe dos publicanos, pensa o tanto de imposto que ele cobrava absurdo daquele povo naquela época. E aqui ele desprende da sua riqueza, ele desprende de tudo que ele tinha para servir a Jesus, para entregar a Jesus. E nesta noite Jesus vem dizer para mim e para você: desprenda daquilo que está te impedindo de servir Jesus. Desprenda aqui nessa noite daquilo que está atrapalhando você a servir a Jesus. Aleluia, não sei o que está te prendendo nessa noite, meu irmão, mas eu sei que de uma coisa é que quando você desprender daquilo que está atrapalhando você de servir a Jesus, de prostrar nos pés de Jesus, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui Zaqueu, ele se entregou ao Senhor. E ali muitos estavam murmurando: ué, ele está na casa de um pecador? Porque ele era mal visto naquela sociedade. Zaqueu, ele era mal visto. Para aquela sociedade ele era grande. Mas grande como? Financeiramente. Grande como ele era um publicano, chefe dos publicanos. Que ali ele tinha servos que cobravam imposto para ele, que passavam tudo para ele. Mas só que Jesus, ele vai de encontro, ele vai contra aos nossos pensamentos. Jesus, ele vai contra ao pensamento daquele povo, que ali naquela época eles olharam com um olhar diferente para aquele homem. Creio eu que quando aquele homem poderia passar por aquela cidade ali, ele não tinha nome. Creio eu que aquele povo falava assim: vai o publicano, ali vai o cobrador de impostos. Creio eu que a família daquele homem também era muito constrangida, meus irmãos, ao passar naquela cidade. Aí lá, vai a mulher do publicano lá, e vai o filho do publicano.
Mas só que quando ele sobe naquela figueira brava, Jesus chega e fala o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Jesus dá um nome a ele. Jesus não chamou ele, publicano, desce daí, porque eu vou entrar na sua casa, não. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na sua casa. Porque Jesus, meus irmãos, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o meu pensamento, ele conhece o seu pensamento, ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome. Jesus, antes mesmo de eu escolher a ele, de você escolher a ele, ele já te escolheu. Antes mesmo de você conhecer Jesus, clamar a ele, ele já sabia quem era você desde o ventre da sua mãe.